Farei a leitura de Gênesis, capítulo 15. E, por enquanto, apenas o verso 18 está escrito: Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Deus, nosso Pai Celestial, assim como cantamos, queremos agora agradecer em oração por essa aliança eterna de amor. Te damos graças, ó Deus, pelo serviço mútuo aqui na igreja local, por esse compromisso de repartir, de edificar sempre uns aos outros. E sabemos que isso só é possível por causa de Ti, por estarmos em Cristo, em uma só fé. Ó Deus, nesta noite, com a mesma graça, pedimos que o Senhor abençoe o meu falar e o nosso ouvir, que o Seu Santo Espírito possa aplicar aos nossos corações a pregação da palavra, a Sua Escritura lida e proclamada. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como bem sabemos, os crentes de hoje enfrentam diversos desafios. Um exemplo é que em nossos dias existe uma espécie de filtro do que deve ser lembrado e do que deve ser esquecido. E adivinhe, o que é que os de fora querem que a gente esqueça? Querem que a gente se esqueça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles querem, em certo sentido, e até de modo completo, apagar a fé cristã. Sim, desejam e agem para remover, por exemplo, a importância histórica do cristianismo. Não só isso, mas também os de fora agem para distorcer a fé dos de dentro, infiltrando falsos ensinos em algumas igrejas. Além do mais, eles querem também reprimir e ridicularizar a fé cristã. Em resumo, eles tentam realmente apagar a história e a fé cristã. A gente pode ver isso nas mídias, quando os crentes são deixados de lado e perdem voz na praça pública. Nas datas comemorativas, como Natal e Páscoa, que antes eram para lembrar o nascimento e a paixão do Salvador, agora não passam mais de um simples comércio. Mas também podemos olhar material didático dos nossos filhos e ver como as pessoas agem para apagar a história e a fé cristã. E isso não é de hoje, um desafio exclusivo do nosso tempo. Nós podemos nos lembrar de Daniel, o profeta, quando esteve na Babilônia. O rei, ele pediu para que trouxessem a ele alguns jovens do povo de Deus, para que aprendessem a cultura e a língua daquele novo povo. Não só isso, mas para que se alimentassem das finas iguarias do rei. Mudaram a dieta do povo de Deus. E como se não bastassem, o rei e os seus súditos trocaram também os nomes de Daniel e de seus amigos, que antes glorificavam a Deus, por outros nomes que faziam referência aos falsos deuses. Foi também um desafio dos descendentes mais próximos a Abrão, ou a Abraão, o pai da fé. Aqueles que estiveram no Egito, sofreram debaixo da mão do faraó da época, que depois de dificultar e tanto o trabalho do povo de Deus, que estava escravizado, ele disse ainda aos seus trabalhadores que deviam produzir a mesma quantidade do serviço anterior.
mesmo debaixo das novas dificuldades. E o motivo pelo qual aquele faraó fez isso é, segundo ele, para que o povo de Deus não desse ouvidos às palavras chamadas de mentirosas, as palavras de Moisés, o servo de Deus. Ou seja, os de fora agem para tentar apagar a história e a fé cristã. Um desafio nosso e um desafio dos crentes das diversas épocas, incluindo Daniel e o povo no Egito. E o que eles querem com isso, em outras palavras, é que a gente pertença a eles e siga as regras das casas deles. Nós vivemos no mundo, mas devemos estar sempre desconfortáveis com o mundo. Eles não amam ao Senhor. E nesse desconforto, em viver entre os descrentes, nós temos uma garantia. Deus é a garantia de que herdaremos um novo lar. E esse é o assunto do sermão de hoje. Deus é a garantia de que herdaremos um novo lar. E por mais que os de fora queiram que nos esqueçamos disso, nós temos a palavra de Deus e o próprio Espírito Santo nos concedendo que nos lembremos disso. E com a graça do nosso Deus, queremos nesta noite olhar para o capítulo 15 de Gênesis, do qual nós lemos um verso já de início. Queremos ver aqui nesse capítulo uma família prometida, um lar esperado e também a garantia da promessa. Nesse primeiro tópico da família prometida, nós veremos nos versos iniciais aqui do capítulo 15, alguns termos como herdeiro, descendência, posteridade, que apontam para a família prometida. Num segundo momento, olharemos para o lar esperado. E aqui veremos a respeito de casa mencionada no capítulo, a posse da terra, que é adiada. E por fim, nós queremos ver a garantia da promessa que Deus faz, as afirmações daquilo que Deus fará em favor do seu povo, o compromisso do próprio Deus, a sua garantia. E juntos, então, nós vamos, com a graça do nosso Senhor, olhar para este sermão que leva o tema Deus é a garantia de que herdaremos um novo lar. E o nosso primeiro ponto, conforme anunciado, é uma família prometida. Vamos ler juntos com fé os versos de 1 a 6 desse capítulo 15 de Gênesis. Está escrito que, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui nós veremos a família, uma família prometida. E no verso 1 começa fazendo uma menção temporal, né? Depois destes acontecimentos. E sobre isso nós falaremos mais a seguir. Nesse primeiro momento, nós queremos olhar para as Escrituras e nos lembrar de quem era Abrão. E uma primeira coisa para nos atentarmos é que Abrão é tataravô do pai de Moisés. Moisés, então, está escrevendo sobre alguém de sua própria família. Escrevendo ao povo do Egito, lá do terrível faraó escravizador. E sim, Moisés é o escritor, por mais que os de fora queiram dizer que não. O próprio livro do Êxodo, que faz parte da coleção dos primeiros 5 livros
escrito por Moisés, diz que o servo do Senhor, Moisés, escreveu todas as palavras de Deus. Está em Êxodo 24. Mas há testemunhos também, por exemplo, em Josué, quando é dito que ele deve ter cuidado de fazer segundo toda a lei que o servo Moisés ordenou. Ainda, Esdras, no Antigo Testamento, estabelece sacerdotes, segundo está escrito no livro de Moisés. Poderíamos citar ainda Neemias e Crônicas, que também falam sobre o livro da lei, o livro de Moisés. E como se isso já não fosse suficiente, podemos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que no caminho de Emaús, ele vai expor as Escrituras e ele começa por Moisés. O livro de Gênesis foi escrito por este servo do Senhor, da descendência de Abrão. E as inúmeras referências no Antigo, tanto no Novo Testamento, apontam para isso. E quem eram, mais especificamente, os primeiros leitores, então, desse servo de Deus? Eram seus parentes. Parentes mais próximos, outros mais distantes, mas todos ligados a Abrão, aquele de quem o nosso capítulo faz menção. Os primeiros leitores, então, eram o povo que viveu no Egito e os filhos daquele povo. Nós conhecemos bem a história das 10 pragas, sobre aquele terrível faraó, a abertura do Mar Vermelho. Foi aquele povo, então, que viveu no tempo de Moisés, o primeiro leitor deste livro de Gênesis, assim como dos demais livros da coletânea. E nós precisamos ter essa consciência de que o evento de Gênesis 15 está acontecendo com Abraão, ou Abrão, mas há também a intenção autoral, inspirada por Deus. Moisés escreve para os da sua própria época, 400 anos depois de Abraão. Tendo essa consciência, Abrão, Moisés, é que nós aprendemos de Deus sobre o que essas coisas implicam para nós nos dias de hoje. Então, a primeira coisa a nos lembrarmos a respeito de Abrão é que ele é o tataravô do pai de Moisés. E essa história toda, então, é escrita primariamente para o povo que está de saída do Egito, e é escrita também para nós, povo de Deus. Mais especificamente, quem é Abrão? O capítulo 11 começa narrando a história desse patriarca e conta que ele é marido de Sarai, que depois vai ser chamada Sara. Diz lá no capítulo 11, versos 29 e 30, que a mulher de Abrão chamava-se Sarai. E acrescenta um detalhe, desde o início, é que Sarai era estéril, não tinha filhos. E a essa altura aqui, ambos já eram idosos. Abrão estava próximo dos seus 80 anos, e Sarai, ou Sara, era 10 anos mais jovem, por assim dizer, que o seu marido, ela ali aos 70 anos de idade. Isso porque nos capítulos 12 e no capítulo 16, há a menção da idade do patriarca. Nós vemos no capítulo 12 que ele tinha 75 anos, e depois, no capítulo 16, que ele tinha 86. Ou seja, nesse nosso capítulo, que está entre os dois, Abrão tem cerca aí dos seus 80 anos, e Sarai, sua esposa, com 70. E ela, estéril. E esse casal estava em viagem, por ordem de Deus. Abrão, ele teria que possuir uma terra já ocupada, como nós veremos adiante. Mas agora, nessa ocasião aqui, o patriarca Abrão, ele tem uma visão. E nós podemos nos lembrar do capítulo 12, que de fato o Senhor tinha até mesmo aparecido noutra ocasião ao patriarca. Agora, Abrão então, tendo uma visão, e ao que tudo indica aqui, essa visão acontece antes de amanhecer. Ao longo do capítulo todo, nós veremos essa sequência cronológica. Antes do amanhecer,
quando ele sai da tenda e olha para as estrelas, e depois um longo dia ali, uma preparação de Abrão, nós veremos isso, até que o sol se põe novamente no final do capítulo, e há um evento do qual nós precisamos nos recordar nos dias de hoje. Mas vamos lá, ainda antes de amanhecer então, Abrão tem uma visão, e veio a ele a palavra do Senhor dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Não temas. E agora sim a gente pode recordar quais eram os acontecimentos mais recentes. Abrão, nessa viagem, saindo com sua esposa, ambos idosos, ele envolveu-se em uma guerra. E isso em favor do seu sobrinho, Ló, que também estava na caravana, em viagem por ordem de Deus. Capítulo 14 aqui, antes do nosso, lá no verso 12, diz que apossaram-se de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Abrão, então, envolveu-se ali em uma guerra para resgatar o seu sobrinho. O verso 14, daquele capítulo 14, diz que Abrão ouviu que o sobrinho estava preso, e ele fez sair 318 dos seus homens mais capazes e perseguiu os que tinham capturado o sobrinho. Vejam como que a caravana era grande, nessa peregrinação aí, nessa viagem de Abrão, Sarai, o sobrinho e esses 318 homens dos mais capazes. Afora, mulheres e crianças. Era uma grande caravana realmente. E Abrão obteve sucesso, ele trouxe de novo os seus bens, a Ló, o sobrinho, e ainda foi abençoado ali no final do capítulo 14 pelo rei de Salém, Melquisedeque. E Abrão, naquela ocasião, é um detalhe importante, ele recusou-se, verso 23 do capítulo 14, enriquecer-se às custas do rei de Sodoma. Então, o que nós vemos aqui é a confiança do patriarca. Nessa longa viagem aí, ele está dependendo de Deus mesmo. E agora envolveu-se numa guerra. Poderia ser que o patriarca tivesse medo, mas o Senhor, em visão, antes de amanhecer, aparece a esse Senhor dizendo: não temas. Abrão não devia ficar com medo ao obedecer a Deus, saindo em viagem, nem mesmo ao enfrentar dificuldades pelo caminho. E completando o quadro, esse não temas aqui é uma provável referência a essa tarefa específica dada a Abrão e aos seus descendentes de possuir a terra ocupada, sobre a qual nós ainda veremos em detalhes. Então não temas. É bem semelhante ao que mais tarde Deus fala ao neto de Abraão, ou Abrão, que esse neto não devia temer descer para o Egito, porque Deus estava cuidando de Abraão e de sua descendência. Não temas. Além disso, eu sou o teu escudo. Escudo, a sua proteção, é o que Deus diz àquele homem, proteção contra os inimigos. Mais tarde também foi dito aos descendentes desse Senhor aqui, Abrão, que Deus é seu escudo, protetor, a sua espada triunfante, e seus inimigos se encolherão de medo diante de você. Essa era a situação, então, daquele patriarca. Não devia ter medo, estava protegido pelo próprio Deus, que era seu escudo, e os seus inimigos, então, à semelhança do que acontece com a descendência, fugiriam de medo diante do próprio Senhor, que protegia aquele patriarca em peregrinação. Deus, além de ser escudo, o que ele diz àquele Senhor é que é fonte de todo bem. Fala aqui para o patriarca que o galardão daquele homem seria sobremodo grande. O Senhor, depois de dar uma ordem para que Abrão saísse de sua terra e empreendesse uma viagem, ele afirma ao patriarca que ele seria recompensado. Lembrando daquele detalhe, de que Abrão, ele recusou-se enriquecer, ou parecer estar sendo enriquecido pelo rei de Sodoma depois da guerra. O que a gente aprende já aqui, então, logo de início,
é que ainda que nós soframos muitas dificuldades nesta vida, o Senhor prometeu preservar o seu povo para uma gloriosa recompensa. O Senhor mesmo é escudo protetor de seu povo, e Ele mesmo é fonte de todo bem, de toda recompensa e galardão. O verso 2 continua dizendo: Abrão respondeu: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Lembram-se? O patriarca está com os seus 80 anos de idade. Quem é que vai ficar com esse galardão sobremodo grande? Aos 80, ele pergunta então a respeito, da descendência. E percebemos que um costume da época era o de que o mordomo, o servo, continuaria ali com os bens do seu senhor. O mordomo ele já era ali o vice-regente dos assuntos do patriarca, e quem continuaria administrando as coisas seria então esse servo. Abrão não tinha filhos, 80 anos de idade, quem ficaria com essa recompensa? E mais, verso 3, o patriarca continua argumentando: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele explica ainda mais em detalhes, ele aprofunda o assunto com o nosso Senhor. Notem, Abrão sabe que o Senhor Deus é quem concede filhos. Perceberam no verso 3? A mim não me concedeste descendência. Abrão sabe disso. Deus pode conceder filhos, e os próprios filhos são um galardão, são uma bênção de Deus. Salmo 127, 3, mais tarde vai dizer que herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Aqui o patriarca faz um apelo, ele consulta ao Senhor sobre mais detalhes do que o Senhor já havia dito. Lembram-se que o Senhor apareceu a Abrão noutra ocasião, e ele havia dito lá no capítulo 12, verso 2 está registrado: de ti farei uma grande nação. O idoso Abrão, então, obedecendo a Deus, em viagem, mesmo aos 80 anos, sabe que é Deus quem concede filhos, e pede mais detalhes, consulta ao Senhor sobre essa grande nação que viria do próprio patriarca. E tempos depois, curiosamente, a família de Abrão vai demonstrar confiança em Deus no que diz respeito a essa questão de conceder filhos. Isaque, o filho de Abrão, e aqui já vai um spoiler, o filho de Abrão, ele orou por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Percebem só? É Deus quem dá filhos, são herança do Senhor, e em si mesmo já são uma bênção, um galardão. Abrão sabe disso, seu filho Isaque também aprendeu a esse respeito. E aqui vai uma aplicação para nós sobre esse assunto. É a de que é muito melhor nós confessarmos a nossa luta em nossas orações, nos dirigindo a Deus, do que sofrermos em silêncio. Foi o que Abrão fez. Jó, Salmos registra coisas parecidas, Isaque, como nós vimos aqui, apresentam ao Senhor as suas petições, as suas lutas, e nós devemos fazer o mesmo. E de fato, irmãos, o Senhor dará a você o que você realmente necessitar. Avançando bastante no tempo, nós sabemos que tudo o que nós pedirmos segundo a sua vontade, por meio de Cristo, nós receberemos a vontade de Deus, por meio de Cristo. Aquilo que nós realmente necessitarmos, Ele vai nos dar. Talvez não seja aquilo que estávamos pensando inicialmente. Em outro contexto, por exemplo, Paulo, ele ora 3 vezes ao Senhor, e o Senhor ouviu e respondeu. Ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Embora o contexto fosse totalmente diferente, mas nós vemos que Deus ouve as orações de seus servos, e Ele dá o que nós realmente necessitamos, e certamente não faltará a sua graça. O fato é que os crentes não ficarão sem a graça sustentadora. Deus tem poder para conceder filhos e fazer muitas coisas mais
do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele deu o seu próprio Filho em nosso favor. Nós não ficaremos sem aquilo de que nós realmente necessitarmos. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Devemos nos confiar a Deus em sua sabedoria, soberania, e apresentar a Ele em oração as nossas lutas, as nossas petições. Ore a Deus com humildade, confesse suas dúvidas, peça a Ele confiança para crer nele e ter a sua graça e tudo aquilo de que Ele sabe que você realmente necessita. Seguindo ainda sobre essa família prometida, no verso 4, a isto que Abrão disse, respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Deus estabelece aqui um herdeiro específico. E daqui, um pouco antes, nós já vemos uma tensão entre um e muitos. Um herdeiro específico e tantos outros herdeiros. Uma família prometida, né? A promessa realmente é muito grande, como nós já comentamos, foi dito a Abrão noutra ocasião, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para isso, Deus daria um herdeiro específico. Não apenas um filho, mas uma posteridade, uma descendência. Para ilustrar esse assunto, Deus chama o peregrino Abrão para fora de sua tenda, no verso 5, e conduzindo para fora diz, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Que imagem bonita, né? Deus, o Criador, Ele leva Abrão para contemplar as belezas das coisas criadas e ilustra ali aquilo que Deus haveria de fazer. Se você puder, conte as estrelas. No outro momento, disse ainda, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Uma descendência numerosa, uma família prometida ao patriarca. E no verso 6, é dito que ele creu no Senhor. Abrão confiou em Deus. E nós já devemos conhecer a história. O seu cumprimento mais imediato dessa promessa do herdeiro foi em Isaque. Para a nossa surpresa e o nosso espanto, de certa maneira, os dois idosos, eles tiveram um filho, e estavam ainda mais velhos, lá próximo dos seus 100 anos. E em Gênesis 21 é dito, né, quem diria que Abraão teria um filho e de que Sara amamentaria ainda na sua velhice. Foi o que Deus fez pelo patriarca e sua família. Ele deu a Isaque o cumprimento mais imediato dessa promessa de um herdeiro, de um descendente. E o verso 6, como se não bastasse, né? É dito aqui que Abrão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. É a nota, o registro do autor inspirado, Moisés. Moisés, o mesmo que entregou a lei para o povo, lá no Monte Sinai, em chamas, ele diz aqui que Abrão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abrão não fez algo para merecer a promessa, ele confiou primariamente e unicamente em Deus. E mesmo mais tarde, o patriarca mais velho, com seu corpo já amortecido, a despeito da esterilidade de sua esposa, né, o seu ventre ali sem vida, foi que Abrão, sem enfraquecer na fé, ele permaneceu plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Isso está em Romanos 4, 21. Abrão confiou, ele creu em Deus. Deus, além de prometer vencer a velhice e a esterilidade, nós vemos aqui, ele supera algo ainda mais difícil. Deus atribuiu justiça a Abrão. Abrão foi declarado justo. De si mesmo ele não era justo, em sentido pleno.
como cada um de nós, ele foi rebelde ao Senhor. Nós veremos mais adiante que ele vem de uma família idólatra. Mas Deus atribui ao patriarca justiça, declarado justo, assim como cada crente. E uma aplicação, mais uma ainda nesse ponto da família prometida, é sobre agora o povo da época de Moisés, né? Os israelitas escravizados precisavam relembrar a sua origem. Lembra lá do malvado faraó? Dificulta o trabalho, aumenta a carga e para de dar ouvidos às palavras que ele chama de mentirosas, as palavras de Deus por meio de Moisés. Mas por ordem de Deus, Moisés escreve, e os israelitas, quer sejam ali debaixo do domínio de Faraó, ou nessa transição, na saída dessa escravidão, eles deviam relembrar a sua origem. E é sobre isso que o livro fala mesmo, Gênesis, no princípio, as origens aqui, diante daqueles falsos deuses do Egito, os escravizados e os seus filhos, os descendentes, deviam se lembrar da origem da humanidade, do pecado e da origem do povo de Deus. O povo lá no Egito, eles foram os descendentes imediatos de Abrão, que começaram a aumentar em número, como as estrelas, especialmente no Egito. Foi por isso que Faraó ficou preocupado. Os hebreus, os descendentes de Abrão, estavam aumentando e Faraó, então, quis colocar mais trabalho sobre eles. Mas não só os descendentes de Abrão precisam se lembrar da origem, também nós aqui hoje. Lembram-se do que comentamos? Que alguns procuram apagar a história e a fé cristã. E nós precisamos nos lembrar da origem, da humanidade, por exemplo. Não vá acreditar no que dizem por aí, por mais absurdo que pareça, e alguns creem, que a humanidade descende dos macacos. Ninguém aqui é descendente dos macacos, nem sequer de uma evolução mais sofisticada, por assim dizer. Os seres humanos foram criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Devemos nos lembrar disso. Ninguém aqui é um mero amontoado de células. E não tenham dúvidas de que coisas absurdas como essa, ou até piores, serão ditas. Na faculdade em que seus filhos estudam, você jovem que está se preparando então para alçar novos voos, devemos nos lembrar da nossa origem, a origem da humanidade, do pecado, e não nos conformarmos com este século, com a nossa época, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Agora, de modo mais específico, a gente precisa lembrar, urgentemente, de que nós, crentes, somos da família da fé. Juntos com os descendentes fiéis de Abraão e com os estrangeiros que creram. Lembram-se do que foi dito a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós já avançamos no tempo. Mesmo não sendo descendente direto de Abraão, por causa de Cristo, nós somos abençoados com o crente Abrão. Uma descendência numerosa foi dita lá ao idoso patriarca, quando ele sai para contar as estrelas do céu, se é que poderia. Isso faz referência aos crentes de todas as épocas. Gálatas deixa esse assunto muito claro no capítulo 3, quando diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E no capítulo 3 ainda de Gálatas, no verso 29, diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Nós veremos isso ainda em mais detalhes. Mas percebam o seguinte: nós pertencemos à família da fé, desses que creram em Deus e foram declarados justos, por causa de Cristo. E fica de aplicação para nós aqui também. A fé que nós professamos não é uma invenção social, não é coisa de agora, é o meio pelo qual Deus reconcilia um povo com Ele, e sempre foi assim, por meio da fé, por causa daquilo, ou de quem o Senhor mesmo provê, o nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Aos visitantes, por exemplo, e aos recém-chegados à igreja,
nós não estamos aqui diante de mais uma religião, mais uma opção. É Deus mesmo quem provê a reconciliação com Ele e uns com os outros, e sempre por meio da fé. Aos recém-convertidos, vocês já pertencem à família de Deus. Talvez pergunte, ainda recém-convertido, mas como assim? Eu acho que eu comecei a crer em Deus faz uma semana, não sei exatamente o dia e a hora, mas eu creio em Deus. Eu já faço parte da família de Deus? Sim, porque se você é um verdadeiro crente, é o fato de que Deus declarou você justo. É uma evidência. Recém-convertidos, vocês já pertencem à família de Deus. Alguns de nós, por motivos diversos, talvez não conheçam os seus antepassados, mas agora tem aqui, na igreja, uma família, a família de Deus, a família da fé, a família prometida por Deus. Outros talvez tenham familiares rebeldes, descrentes, mas agora tem aqui a família de Deus, parte dela, uma expressão visível da família da fé, para caminhar lado a lado. O que nós vemos aqui no início de Gênesis 15 é uma família prometida, uma descendência numerosa. O povo estava crescendo lá no Egito, E vemos aqui uma família marcada pela fé, aqueles que imitam Abraão e andam nas pegadas dele, como crentes em Deus. E nós, à medida que avançamos, vamos aprendendo que Deus é a garantia de que herdaremos um novo lar. Por causa dele, nós somos da família da fé, embora não sejamos descendentes diretos de Abraão. Um segundo ponto agora, sobre o lar esperado, e isso no verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. O Senhor, naquela visão, ainda antes de amanhecer, continua falando ao patriarca. E ele diz: te tirei de Ur dos caldeus. Muito semelhante ao Êxodo, aquele momento da entrega da lei. Vocês se lembram? Te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso porque tanto Gênesis 15 quanto o Êxodo lá, da aliança, o Êxodo 20, apontam realmente para esse compromisso de Deus, uma aliança, em Gênesis 15, e vemos em Êxodo 20. E sobre essa questão da aliança, desse Deus soberano que tira o seu povo de onde estava, nós falaremos mais adiante. Por enquanto, um pouquinho mais de quem era o patriarca, Abrão, que depois foi chamado de Abraão. Nós vemos aqui que ele foi tirado de Ur. Inicialmente, este homem, esse senhor, ele já possuía uma terra. Pense em alguém, já está ali estabilizado, com a sua casa, aparentemente bem estabelecido, com a sua família, tem um parentesco já bem formado. Essa era a condição do patriarca ali. Mas a sua família, talvez muito parecido com a condição de nós, era uma família idólatra. Lá em Josué, é dito a respeito do pai de Abrão, dele mesmo e de seu irmão Naor, que eles habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Sim, no plural, não só o pai de Abrão, não. O pai dele, Abrão, e o irmão Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Ele vem de uma família idólatra, o patriarca, mas ele é soberanamente tirado de lá por Deus, como nós vemos aqui. E ele é colocado numa condição de peregrino, um viajante sem terra fixa. Um povo seminômade, por assim dizer. Lembram-se daquele trecho conhecido lá, em que o Senhor lhe disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12. Abrão empreende uma viagem com sua esposa, aquela grande caravana, conforme nós já comentamos, e ele, em determinado momento, ele passou a ser o chefe do clã, daquela família extensa ali, a caravana numerosa. Isso aconteceu depois da morte de seu pai, que estava presente no começo da viagem.
Então, Abrão, ele era um tipo de sheik do Oriente, digamos assim, no bom sentido da palavra, alguém idoso, um ancião e um homem respeitável diante ali de sua caravana. Em Gênesis 12, que tem bastante material sobre essa peregrinação, que eles partiram para a terra de Canaã. E no verso 5 conta que eles chegaram lá. Mas nesse tempo, foi quando apareceu o Senhor, lá em Canaã, e disse pela primeira vez ao patriarca que ele possuiria aquela terra habitada. Isso está em Gênesis 12, versos 6 e 7. E, curiosamente, naquele capítulo, no verso 8, é dito que Abrão, ele armou a sua tenda ali, bem peregrino mesmo, né? Ele monta uma barraca, por assim dizer, e ele age como um viajante. Está na terra que está prometida a ele, mas ele vive ali como um peregrino, sem ter espaço ali, nem mesmo de um palmo. Ele arma a sua tenda e vive nessa condição. Por algumas circunstâncias, né, levado até o Egito, depois retorna a Canaã, e o fato é que ele está sempre habitando ali em tendas, como esse viajante seminômade ou peregrino, para usar a linguagem bíblica. E a cronologia aqui desse dia, antes de amanhecer, o longo trabalho, e lá no final, a escuridão no pôr do sol, a cronologia é o que está aqui mesmo no capítulo 15. Mas agora, para efeito didático, a gente quer emprestar alguns versículos que estão mais adiante no nosso capítulo. Tudo que estiver falando aqui sobre povos e terras, por assim dizer, a gente quer ler agora, porque a gente está vendo sobre esse lar esperado por Abrão. Então vamos emprestar aqui do nosso capítulo 15, o verso 13. Diz assim, capítulo 15, verso 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Abrão, ele ouve do próprio Senhor que os seus descendentes estarão em outra terra idólatra. Abrão é tirado então, eu te tirei de Ur dos Caldeus. 400 anos depois, Deus diz, os seus descendentes estarão em uma terra alheia, uma terra idólatra. E a gente já viu quem são, né, esses descendentes. É o povo que está lá escravizado no Egito, o que está de saída, atravessando o Mar Vermelho com Moisés. Então, desde aqui, do tempo de Abrão, 400 anos, ou mais precisamente 430, Deus avisa antecipadamente. Assim como eu te tirei de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, mais adiante na história, o seu povo estará numa terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Verso 14, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Esse Deus que é escudo protetor, protege Abrão, mas 400 anos depois, está lá o mesmo Deus para proteger os descendentes. E de modo semelhante, então, aqueles descendentes seriam tirados lá do Egito. Nós sabemos que essa é a terra a que Deus faz menção. E no verso 15 diz aqui, e tu, Abrão, irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, Abrão, aos seus 80 anos aqui, estava bem, né? Empreendeu até uma guerra lá em favor de seu sobrinho Ló, comandando ali 318 homens dos mais capazes, né? Ele estava tendo uma boa velhice. A força dele era o próprio Senhor, e agindo por meio desses homens capazes ali também. E Abrão continua nessa boa velhice, nessa ditosa velhice, e assim ele seria sepultado. Dito também que na 4ª geração, os 400 anos depois lá, a gente teria os descendentes retornando para essa terra prometida ao patriarca. Agora, uma observação sobre esse verso 16. Reparem na continuidade aqui do versículo 16. Um dos motivos para Deus adiar a posse da terra é porque não se encheu ainda
a medida da iniquidade dos amorreus. E os amorreus foram mencionados aqui como representativos dessa iniquidade, dessa maldade. Não era somente nesse povo que havia maldade, idolatria e tantas outras coisas que desagradavam a Deus. Mas lá no final do capítulo, vamos emprestar esses versos também, fala de povo e de terra, né? Continuando o verso 18, e o verso 19 e o verso 20, tem uma lista de povos ali. Todos iníquos, adorando a falsos deuses, tão maus quanto os amorreus. E a lista aqui vai do Queneu, Quenezeu, Cadmoneu, Eteu, Ferezeu, Refaíns, o amorreu, que já foi citado, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu, todos os povos lá daquele antigo Oriente. A medida da iniquidade dos amorreus, representativo ali da totalidade, não tinha ainda alcançado a sua grandeza para que Deus pudesse agir em juízo e expulsar, exterminar, melhor dizendo, aquele povo. Fica claro para nós que a iniquidade, então, estava presente nos diversos povos. E duas aplicações para nós aqui. A primeira delas é quando nós olhamos para esses povos idólatras sendo julgados. O povo lá do tempo de Abrão sendo julgado, ou o povo lá do Egito, de Moisés, 400 anos depois, idolatria. Idolatria desde a casa do patriarca, idolatria no Egito e em tantas outras localidades e em tempos diferentes. É uma maldade generalizada. E Deus fala aqui que no devido tempo Ele vai julgar os povos. Fica evidente para nós que Deus ele não age arbitrariamente. Ele pune a iniquidade, é a maldade mesmo. Isso é visto nos amorreus. Então, que fique um alerta para nós, com uma aplicação. Os homens podem pecar descaradamente, sim, maldade sobre maldade, mas haverá um tempo em que serão julgados. O julgamento certamente virá quando as suas obras malignas estiverem na medida daquilo que Deus decidiu punir. Esse é um terrível alerta, então, para aqueles que estão apegados ao pecado, às coisas que desagradam a Deus, que Deus condena. Os pecadores devem arrepender-se. Na verdade, quando há aquela sensação de que estão pecando e nada está acontecendo, como se ninguém estivesse vendo, o pecador está apenas acumulando maldade sobre maldade, assim como os amorreus. E haverá um tempo que Deus julgará, melhor dizendo, cada pecador. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. Os pecadores, então, devem se arrepender. Devemos nos lembrar, humildemente, daquilo que nós temos feito, colocar a mão na consciência e confessar a Deus, que conhece o mais íntimo do nosso coração, pedir a Ele perdão. Lembram-se? Abrão creu no Senhor e o Senhor declarou que aquele homem era justo. Depois de uma vida de idolatria, arrependa-se, creia em Deus. Ele tem poder para declarar um pecador justo, porque Ele provê um meio de reconciliação. Arrependa-se. E uma segunda aplicação que nós vemos aqui, sobre o povo peregrino. Abrão foi tirado lá de Ur, e passou a peregrinar. De Gênesis 12 a 14, ele está ali habitando em tendas, nessas barracas. E a posse da terra foi adiada para o patriarca, para morrer naquela ditosa velhice, Dessa forma, o que foi que aconteceu com Abrão? Com a posse adiada. Deus tirou Abrão de um lar terreno em Ur
e o conduziu a uma vida de peregrinação, preparando para uma esperança maior do que a terra prometida, Canaã visível. Deus estava preparando o patriarca para um novo lar, amplo o suficiente para a extensa família da terra, a família da fé, a família de Deus. O autor aos Hebreus, já no Novo Testamento aqui, ele vai dizer que o patriarca habitou em tendas, né? Ele estava peregrinando, porque ele aguardava a cidade da qual Deus mesmo é o arquiteto. Sim, uma cidade celestial. Abrão tendo a promessa da posse real e concreta ali, Canaã, ele aprendeu ao longo do tempo, por causa de Deus, a ter uma esperança maior do que aquela terra, a ter uma esperança por um novo lar. Ele aguardava a cidade de Deus. Com isso, nós aprendemos que Deus é soberano sobre o tempo, e Deus é soberano sobre o sofrimento. O patriarca Abrão estava ali peregrinando na terra prometida. Anos depois, lá, 430 anos, o povo no Egito, debaixo da escravidão de Faraó, estava ali numa terra alheia também, mas Deus continuava soberano. E o mesmo acontece conosco, que estamos aqui em uma cidade, em um país que é hostil ao Evangelho. Os descrentes que querem apagar a história e a fé cristã. Nós devemos ter como modelo a vida do patriarca. Os descendentes dele, lá no Egito, deviam ter esse mesmo modelo, de confiar em Deus, e neste novo lar prometido pelo Senhor, do qual Abrão aprendeu a esperar. No devido tempo, nós conhecemos a história, hein? Deus julgou o povo idólatra lá do Egito e resgatou o seu povo peregrino. Lembram a grandeza do que aconteceu? É dito lá em Êxodo que ao cabo dos 430 anos, todos os agrupamentos do Senhor saíram da terra do Egito. Aquele grande êxodo lá. Deus mandou aquelas pragas sobre o faraó e tirou sobre grandes maravilhas o seu povo escravizado, passando por entre as águas do Mar Vermelho. E quanto a nós? Nós também já fomos resgatados do nosso pecado, da escravidão, e aguardamos pela volta do nosso Senhor, que nos levará ao novo lar, à sua própria presença. Nós aprendemos aqui sobre esse lar esperado. Enquanto Abrão aguardava a posse real ali da terra, ele aprendeu a esperar por um novo lar. E, de fato, Deus é a garantia de que herdaremos um novo lar. E sobre essa garantia é o que nós queremos ver nesse grande e último evento, que vai dos versículos 8 ao 12. Continuando aí o verso 8, olha. Perguntou-lhe a Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Vocês notaram aqui que Deus está sempre fortalecendo a fé do crente Abrão? E aqui, mais uma dessas ocasiões em que Abrão quer saber como ele de fato possuirá a terra prometida por Deus. E Deus dá essa ordem para Abrão, aí do verso 9, ó, tomar esses animais e reuni-los então, uma novilha, uma cabra, um cordeiro, as aves, e apenas para a gente relembrar a sequência, para não perder a cronologia aqui da história. Antes de amanhecer, Abrão estava olhando as estrelas. Agora, ao longo de um dia, depois de amanhecer mesmo, Abrão vai em busca desses animais. E transparece daqui que Abrão já sabe o que deveria fazer com esses animais. Em algum momento aqui amanhece,
E Abrão dedica tempo para buscar esses animais específicos e prepará-los. O verso 10 contou isso, ó. Abrão tomou todos esses animais, partiu pelo meio e pôs em ordem as metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. Enxerguem a cena, por assim dizer. Abrão dedica tempo, pega esses animais e parte. Coloca, ó, um pedaço de cada lado. E uma ave de cada lado, ele não parte as aves. Isso forma ali uma espécie de um corredor de sangue. Né? Os animais partidos ali, enfileirados, metade de um lado, metade do outro, um corredor de sangue. Que coisa estranha para nós, né? O que estava acontecendo aqui? Abrão, ele sabia o que fazer com os animais. Isso transparece do texto, né? Ele prepara tudo, porém, as horas começam a avançar. No verso 11, conta aí sobre as aves de rapina que desciam sobre os cadáveres. Os animais mortos ali, o sangue, esse corredor formado com os animais enfileirados. E Abrão, então, ao longo do dia, ele começa a enxotar, espantar essas aves. E aquele corredor de sangue permanece ali. E Abrão vigilante, guardando. Chegam as aves, né, os urubus, por assim dizer, sobre aqueles cadáveres, e Abrão está ali. Além do cansaço do longo dia, o verso 12 contou o quê? Que ao pôr do sol, ou seja, já amanheceu mesmo, né? Abrão buscou os animais, e depois o sol está para se pôr aqui, ó. Caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. No final daquele dia, então, os cadáveres dos animais estão partidos ali, ó, e ficam expostos. E a gente não tem mais Abrão para espantar essas aves de rapina. Está lá o corredor de sangue, os animais enfileirados. Abrão passou o dia todo ali espantando as aves, mas agora ele está sem forças para agir. Caiu sobre ele um profundo sono. E o que vai acontecer com isso? Essa mensagem que nos é bastante estranha. A gente vai emprestar agora aqui alguns versos. A gente já leu do 13 ao 16, né? Então, lá no verso 17, continua dizendo o seguinte, verso 17. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Isso, anoiteceu. Lá no início da história, né? Ainda não tinha amanhecido. Abrão vê as estrelas, então, em algum momento amanhece, ele prepara esses animais, dessa forma que nos parece bastante estranho, esse corredor de animais enfileirados ali, esse sangue todo. Ele fica sem força, e na escuridão, depois de posto o sol, passa um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Ou seja, é calor, fumaça e fogo passando por meio daquele corredor dos animais mortos, aqueles cadáveres, aquele sangue. O que é que aconteceu? O verso 18 explica. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. É dito aqui que o Senhor fez aliança. Deus mesmo passou por entre aqueles pedaços, aquele corredor de sangue, cadáver de um lado e de outro. Deus fez aliança. E é curioso aqui que a palavra para fazer, firmar uma aliança, é na verdade cortar. Deus cortou uma aliança com Abrão. E ainda que a gente não vá agora consultar o original hebraico, a gente pode se lembrar de um evento ocorrido com a esposa de Moisés. Moisés é o escritor, né? Num determinado momento lá, o Senhor aparece como que para matar Moisés. A esposa de Moisés, não sei se vocês se lembram disso, ela pega o filho e vai circuncidar o menino. É dito que ela cortou, fez uma microcirurgia ali no filho de Moisés. E diz para ele, né, tu és para mim homem sanguinário, que Moisés não estava obedecendo a Deus, aquele assunto da circuncisão, aquele corte que deveria ser feito no filho. Então cortou, é a mesma palavra, no evento com Moisés e Zípora, e aqui, Deus cortou uma aliança. Então aquele corredor de animais partidos no meio é bem representativo e bem visual, né? De fato, o que nós temos aqui
é um compromisso visível de uma aliança. E como que nós sabemos que uma aliança tinha esse compromisso visual de cortar os animais, partir pelo meio? Qual é o significado disso? É nos explicado lá em Jeremias, um costume da época, no sentido de firmar uma aliança. Quando a gente vai fazer um acordo, por assim dizer, embora num nível menor, às vezes um aperto de mão já vale. Em dias em que as pessoas são respeitáveis, um aperto de mão. Mas esse é o costume da nossa época. Naquela, mas em contexto agrícola, eles partiam os animais. Mas por quê? Porque era um compromisso ainda maior. É dito lá em Jeremias, no capítulo 34, no verso 18, o seguinte, Deus falando: farei aos homens que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Percebem? Nesse texto lido, Jeremias 34, verso 18, firmaram uma aliança, passando por entre esses bezerros, partidos no meio, esse corredor de sangue. E Deus disse que faria aqueles homens, naquele outro contexto, o que foi feito aos animais. O quê? Os cadáveres. Ou seja, a própria Bíblia explica que cortar uma aliança era um compromisso até as últimas consequências, do tipo, que aconteça a mim o que foi feito a esses animais, se eu não cumprir as palavras desse juramento. Foi o que Deus fez. Abrão colocou em ordem as metades, aquele corredor de sangue, e o Senhor fez aliança, passou por entre aqueles pedaços. Que isso aconteça comigo, se eu quebrar a aliança. Uma autocondenação. Deus comprometeu, por assim dizer, a sua vida ao cumprimento da promessa, fazendo uma aliança com Abrão. Abrão queria ter certeza, de que possuiria a terra. Esse juramento, um compromisso visual. E percebamos o seguinte, que Deus passou sozinho. Abrão estava o quê? Sonolento, dormindo até. Deus passou sozinho, porque Deus é quem cumpre a aliança, independentemente de Abrão. Deus é a garantia da aliança, e somente Ele. O cumprimento não depende da capacidade de Abrão. Deus fará o que prometeu, e Deus quis confirmar isso com um juramento visual. Assim, Deus concede o que mais precisamos, o próprio Deus. Ele não permite que os pecados de Abrão, ou os nossos, interfiram definitivamente em suas promessas, e nos impeçam de receber aquilo que Ele promete. Deus é a garantia da promessa. Ele passou sozinho por entre aqueles pedaços, com esse juramento visual, que isso aconteça comigo se eu quebrar a aliança. E de fato, avançando no tempo, isso nos leva direto à cruz. Nós sabemos que essas promessas são plenamente cumpridas em Jesus. Deus mesmo, o Filho, Ele veio na descendência de Abraão para abençoar os herdeiros de diversas famílias da terra, a extensa família de Deus pela fé. Lembram-se? Antes de amanhecer, olha para os céus, conta as estrelas, se pode, é a posteridade. Lembram-se também? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que estava acontecendo? Nas palavras de Gálatas, lá, Paulo escrevendo aos Gálatas, Deus estava pré-anunciando o evangelho a Abraão. E as promessas foram feitas em última instância, segundo Paulo, inspirado por Deus, foram feitas a Abraão e ao seu descendente, referindo-se a Cristo, o filho maior de Abraão. É por isso que quando a gente abre Mateus 1:1, está escrito lá, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele veio na descendência do patriarca para cumprir aquilo que Deus prometeu. Em aliança, o Senhor Jesus, que é Deus, assumiu a nossa morte na cruz e Ele ressuscitou.
a autocondenação da aliança foi cumprida em Jesus. Que isso aconteça a mim, se houver a quebra da aliança. Isso é bem claro para nós, né? Se a gente se lembrar da ceia do Senhor, por exemplo, que aponta para a cruz, é sinal e selo. Na ceia é visto aquilo que o Senhor disse sobre o meu corpo partido, o meu sangue derramado. Lembram-se? A gente lê aqui a cada primeiro domingo do mês, que o Senhor Jesus, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. E ainda, fala sobre o cálice, que é a nova aliança no meu sangue. Que isso aconteça a mim, a semelhança dos animais partidos e daquele sangue, se houver quebra da aliança. Naquilo que nós falhamos, o Senhor Jesus Cristo cumpriu perfeitamente. Ele foi perfeitamente obediente em tudo. E o castigo que era nosso, para sermos partidos como aqueles animais, Ele sozinho tomou sobre si. O que nós aprendemos? Que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Sim. Creiam em Cristo e sejam declarados justos como Abraão. E juntem-se aos peregrinos em direção à pátria celestial. O que nós vimos aqui nesta noite, com a graça de Deus, em Gênesis 15, à luz do contexto e à luz do Novo Testamento, é uma família prometida, o lar esperado, quando a posse da terra foi adiada, e a garantia da promessa. Deus mesmo é a garantia de que herdaremos um novo lar. E nesse mundo que quer apagar a história e a fé cristã, lembrem-se, Deus mesmo, o Filho, veio na descendência de Abraão para abençoar os herdeiros de diversas famílias da terra, a extensa família de Deus pela fé. Em aliança, o Senhor Jesus, que é Deus, assumiu a nossa morte e ressuscitou, para que nele tenhamos o lugar no qual desfrutaremos plenamente de sua presença em nosso novo lar. Lembrem-se disso. Oremos. Senhor Deus, confessamos a Ti, fomos rebeldes, pecadores e maus, tanto quanto os de fora. Qualquer pecado contra o Senhor é um pecado que merece uma condenação infinita. Um pecado contra o Senhor, contra a sua justiça. O Senhor nos dá tantas coisas boas, nos criou, nos fez a sua imagem, desfrutamos de tantos benefícios aqui, nesse mundo que nos foi dado como nossa habitação. Ó Deus, pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, e agora, nos lembrando da aliança em Cristo, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor mesmo foi quem nos deu tudo aquilo de que necessitamos. O Senhor deu a si mesmo, deu o seu Filho em nosso favor, para viver uma vida de perfeita obediência e morrer a nossa morte, e ressuscitar para nos garantir um novo lar. Agradecemos ao Senhor por isso, ó Deus, que o Senhor possa renovar a nossa esperança aqui, na nossa peregrinação, diante de um mundo hostil, da mídia que quer nos silenciar, sim, dos materiais didáticos que não querem ensinar as nossas crianças a respeito da verdadeira história, ou mesmo quando se esquecem de Ti, no Natal, na Páscoa, que o Senhor possa aumentar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, sabendo nós que tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor mesmo provê, por conta do seu compromisso, a sua aliança eterna de amor. Em Cristo Jesus que nós agradecemos. Amém.